Oi, gente, voltei. Voltei agora para começar a nossa live. Tô tentando fixar aqui o tema. Oi, voltei. Tô tentando fixar o tema aqui, não consigo abrir. Olá, minha gente, boa tarde, boa tarde, boa tarde, todo mundo que tá chegando. Tô tentando fixar o tema aqui da nossa live hoje, que a gente vai falar sobre a violência doméstica em tempos de pandemia com a doutora Simone Moutinho. Ela já tá com a gente aqui. Olha que honra, ela chegou primeiro do que os convidados, tá vendo, gente? Já vou colocar ela aqui conosco. Enquanto isso, por favor, convide seus amigos, convide seus familiares, que a gente já vai começar. E quando ela começar a falar, e as pessoas já estão aqui, por favor. Olá, minha princesa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, querida. Eu estou aqui. Espera que entrou uma ligação e a Fique transmissão me tranquila. saiu, mas eu estou resolvendo Vá, esse probleminha até. vá lá. Enquanto eu vou aproveitar para fixar o tema da nossa live aqui hoje, tá? A violência doméstica em tempos de pandemia. Doutora Simone Moutinho. Espera, eu acho que já estamos voltando aqui. Pedir ajuda aqui ao marido. Gente, por favor, aproveita o momento, por favor, convida seus amigos, seus familiares. É uma oportunidade ímpar da gente debater sobre o tema. Esse tema está aí, a gente já sabe, é uma realidade, né? A violência está super crescente. Enviou solicitação de Fábio, não posso aceitar agora, que eu estou esperando a solicitação da doutora Simone Moutinho, ok? É um tempo complicado para todo mundo e a gente tem acompanhado os jornais e as notícias não param de chegar, né? Pronto, aqui agora. As notícias não param de chegar de violência contra a mulher nesse tempo, né? Nesse momento, um momento delicado, mas que esse crescente número ele vem assustando toda a sociedade, né? Deixando a gente meio que apavorado. Doutora Simone já está com a gente aqui. Eu estou aqui agora, na verdade, tentando convidar mais pessoas. Se você está aqui agora nos ouvindo, envie agora, pega no aviãozinho, envie aí pelo menos para 3 ou 4 pessoas, por favor. A gente vai debater com a doutora Simone Moutinho. É um tema de super relevância. Eu acho que toda mulher, toda a sociedade poderia estar aqui com a gente agora. Então, quem você conhecer, que for da sua estima, que você queira instruir sobre o tema, convide agora. Mande no aviãozinho aí para pelo menos 3 pessoas que já vamos começar. Pronto, já mandei para 5, que eu só assim, já mando logo para um bocado. Bom, Aqui, ó, tomando um cafezinho. ó que delícia! Olha, hoje nós temos a honra de ter como convidada nessa live a doutora Simone Moutinho, delegada e professora, uma pessoa que tem um ativismo nesse lugar, que sabe do que está falando, e ninguém melhor para falar do que quem sabe o que fala, né? E eu quero muito dizer quanto eu estou feliz, quanto eu estou honrada com a sua presença aqui. Uma delegada e uma professora, nesse momento, tem muito o que fazer, são frentes de trabalho prioritárias e essenciais, e a gente sabe que a entrega desse seu tempo para a gente é algo assim que não tem dinheiro, não tem preço. Eu estou muito feliz e muito honrada pela sua simplicidade, pela sua humildade e, sobretudo, pela sua generosidade em vir contribuir com o canal, com esse espaço que a gente está criando aqui. É uma série de lives que se chama Reflexões Cotidianas, e não tem como a gente não abordar de um tema que está aí no jornal. Todo dia a gente ouve um caso de uma mulher que foi agredida. Neste tempo de pandemia, esse índice só fez ampliar. E aí eu gostaria de começar a falar primeiro, que a senhora se apresentasse para o público que está chegando aí. Gente, muito obrigada a todos vocês que estão aqui. A doutora Simone vai se apresentar agora e aí a gente já começa, tá? Enquanto isso, convido o povo. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Eu sou Simone Moutinho. Bom, eu sou professora de Ciências Criminais, docente há 13 anos, doutoranda em Ciências Criminais e
delegada, atualmente afastada, porque pré-candidata a vereadora nas próximas eleições. Estou muito feliz pelo convite. Aliás, eu acredito mesmo que é nesses espaços de diálogo que a gente consegue mudar o rumo das coisas, o rumo desse machismo, desse patriarcado arraigado no seio social. Eu penso que todas as vezes que algumas pessoas se reúnem para falar deste tema, alguns paradigmas são quebrados. É esse caminho mesmo que eu acredito. Eu começo a minha fala dizendo que as estatísticas, as oficiais, apontam índices menores de violência doméstica. Eu, como mulher, como antiga delegada titular de uma delegacia de periferia, da Delegacia de Proteção à Mulher de Periferia, e como ativista, tenho certeza que isso não condiz com a realidade. Mas também penso que há vários pontos a serem analisados. Número 1, a denúncia da violência doméstica é a coisa mais importante, é o que efetivamente salva a vida. Aliás, o desafio de qualquer ativismo, de qualquer ativista, de qualquer pessoa que se preocupe com o tema violência doméstica, é estimular a denúncia. Se ela não existe, isso não existe para a sociedade. Não há como o Estado tratar. Por outro lado, as pessoas, as mulheres que estão vivendo a violência doméstica, elas estão num estado psicológico chamado ciclo da violência. E quanto mais tempo ela está dentro desse ciclo, mais difícil é ela conseguir sair. E, por outro lado, o fato de você conseguir quebrar esse ciclo o mais rápido possível, enquanto temos violências morais e psicológicas, mais longe do feminicídio ela fica. Entenda, o feminicídio é um crime progressivo. Ele foi uma admoestação moral, ele foi uma violência psicológica, ele caminhou até o feminicídio. Então, o papel de todos nós, como sociedade organizada, que diz um não a esse desequilíbrio social que transparece pelo fato das mulheres e homens não serem tratados de forma isonômicas na sociedade, perpassa pela denúncia. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Por outro lado, só um bocadinho. Por outro lado, eu também tenho recebido denúncias de que as mulheres não têm conseguido registrar suas ocorrências ou têm sido maltratadas. Eu tenho ouvido falar sobre isso. Chega à minha pessoa isso. Algo pelo que eu sempre lutei. Mas isso tem dois lados de se ver. Nós estamos vivendo uma pandemia. É algo que a gente não imaginava viver. Eu acho que em 50 anos que tivéssemos, a gente não viu falar em nada parecido, né? Todos nós estamos profundamente abalados, profundamente temerosos, e a gente não sabe o que fazer. E mais, mesmo quando dizer assim, você já pode sair, sai do isolamento, o mundo vai ser igual novamente? Você já parou para pensar sobre isso? Não, né? Quem lida com violência doméstica, o profissional que lida com violência doméstica, está passando pelo mesmo medo. Muitas dessas pessoas são do grupo de risco. Estão afastadas do trabalho e menos pessoas estão nessas unidades trabalhando. As que lá estão, têm famílias e estão com medo também. A maioria dessas pessoas, durante anos, não sofreram qualquer intervenção psicológica para trabalhar com o tema que assola. Nota, Aldéris, a gente vive numa sociedade machista, patriarcal. Isso é fato, isso é verdade. As pessoas estão inseridas
nisso. E agora? Como é que sai disso em meio a uma pandemia? Como viver com isso? Muitas pessoas são agressores ou vivem nessas agressões, não sobrevivem aos casos que ouvem, passam para suas famílias, não são tratados em relação a isso, psicologicamente, estão com medo de ficar doente, medo de contrair coronavírus. Você entende que isso se tornou um problema? Muito grande. A gente, amiga, tem que saber que a gente precisa trabalhar em rede. A gente necessariamente, neste momento, tem que trabalhar em rede. Sobre essa sua fala do trabalhar em rede é que eu quero trazer a primeira questão. A denúncia, ela não precisa necessariamente ser da mulher ou pela mulher. Confere? E se não? Então vamos já desmistificar. Pronto. Existem crimes que são de ação pública, condicionado, incondicionado, e crimes de ações privadas. Os crimes de ação pública, que são a grande maioria dos delitos, eles podem ser denunciados por qualquer do povo. Na verdade, para que o Estado haja, não precisa de nenhum start, de nenhuma demonstração de vontade da vítima. Mas nos crimes de ação pública condicionada, como, por exemplo, os crimes de ameaça, que pode configurar uma violência psicológica, e nos crimes de ação privada, por exemplo, as injúrias, as calúnias, as difamações, necessariamente tem que haver uma demonstração de vontade da vítima. A vítima deve fazê-lo, ok? Por isso é tão importante que a gente lide, inclusive com os líderes comunitários, que hoje é o Dia dos Líderes, eu parabenizo a todos eles nessa oportunidade, que eles sejam capacitados e cheguem perto dessas pessoas, porque eles gozam de grande prestígio nessas comunidades. Entende? São influenciadores. E pode também influenciar essa mulher que está nessa vulnerabilidade emocional, psicológica, em fragilidade, muitas das vezes até física, por conta das agressões. E aí a gente não sabe. Realmente essas pessoas elas têm um papel muito importante, eu concordo. E deixo aqui também um abraço e meu prestígio. Agora eu queria pegar um pouco ainda sobre a denúncia. Essa denúncia vindo da mulher, ela pode ser por qualquer meio ou necessariamente precisa ser físico? Ela precisa ir a uma delegacia? A Secretaria de Segurança Pública entendeu que as denúncias em relação à violência doméstica contra a mulher tem que ser física. Mas a Defensoria Pública tem disponibilizado que isso se faça através de telefone e, inclusive, que sem ocorrência policial para pedir medida protetiva. Tão importante quanto a denúncia é a medida protetiva. Uma mulher, quando chega à unidade policial para fazer sua denúncia, tem que dizer: eu tenho direito à medida protetiva. Eu quero subscrever uma medida protetiva. O papel do delegado é encaminhar à justiça. Quem subscreve, quem assina a medida protetiva é a vítima. O que a justiça quer é que esse requerimento de medida protetiva venha instruído com ocorrência policial e declarações da vítima, ou quiçá, ainda se possível, uma oitiva de uma testemunha. Mas nesses tempos de pandemia, assim, uma sensibilidade incrível, tanto da justiça como um todo, eu digo Defensoria, Ministério Público e o próprio Tribunal de Justiça, tem sido possível fazer isso sem ocorrência policial, levando em consideração todas as dificuldades que a polícia está tendo de fazer esses atendimentos, atender esta demanda. Na verdade, eu penso que tem uma cifra oculta enorme. Mulheres que estão com medo de sair de casa para denunciar e mulheres que não têm conseguido denunciar. E nós, mulheres, temos que chamar essas pessoas para ajudar. Nós temos que ajudar. Eu até criei uma campanhazinha. Se você sabe que alguém está sofrendo violência no seu prédio, deixa um recadinho no elevador dizendo: se você precisar de ajuda, pode bater na minha porta. Eu estou aqui para te ajudar. É dizer assim: eu estou aqui
sabe? É uma coisa antiga, machista, né? Em briga de marido e mulher, ninguém pode meter a colher. Claro que isso não existe. É você que tem que ser a colher, é eu. A gente tem que ajudar, tem que se envolver. Por É, quê? Porque a- violência é, doméstica não é um olho roxo, sabe? Isso eu quero muito, em todos os meus discursos eu tenho deixado bem claro. É muito mais do que uma vítima com olho roxo. É uma sociedade adoecida, é uma sociedade que não permite que mulheres e meninas cresçam, amadureçam intelectualmente, emocionalmente. Então, isso faz com que o número de homicídios aumente, que o número de tráfico de droga, o índice de crimes contra o patrimônio aumente, muito mais do que a própria violência contra a mulher em si, o que por si só já é absurdo. é um absurdo mesmo. E a gente sabe que sem denúncia, a senhora já falou muito bem, sem denúncia não existe dado. E sem dado a polícia não consegue trabalhar, a justiça muito menos. Agora, a senhora falou muito bem acerca da subnotificação, a gente já sabe que isso existe, sim, é fato. Eu conheço pessoas que vivem no processo, vivem no ciclo, e é difícil quebrar o ciclo, e é difícil mesmo. A gente sabe que a questão da isonomia, que já foi tratado aqui, essa disparidade que existe, a gente sabe de tudo isso, mas eu queria uma palavra técnica, né, de alguém que convive com isso e que pode nos orientar. O que é que a gente pode fazer? Primeiro, para que a gente se abra para essa possibilidade. E se tem alguma mulher que nesse momento sofre dessa violência, ainda que ela esteja, como a gente já sabe que ela é processual, ainda que ela esteja na fase 1, aquela violência verbal, aquela agressão verbal, ela ainda não se qualificou, ainda não tá moral, ainda não virou psicológica, mas a gente sabe que ela é um caminho crescente, né? E aí eu queria, doutora Simone, fale pra gente de que forma a gente, nós mulheres, eu estou muito solidária a todo mundo que sofre a violência, a todo mundo que está aqui, que conhece um caso de violência, seja da família ou dos amigos, o que é que a gente que está de fora ou acompanhando o processo pode fazer para além, porque a gente já não pode denunciar. Mas o que é que a gente pode fazer? Além de ter a nossa coragem de ir lá, instruir e ser referência para essa pessoa, para fomentar essa denúncia dela, da vítima. Cada um tem seu momento. Julgar nesse momento é o pior que você pode fazer. Então, se envolva, se meta, veja o quanto ela suporta ver aquilo, senão vai pela beirada, contando, assim, histórias, contando casos e sempre se colocando à disposição. Tem um gráfico na internet, que você acha fácil, da Faculdade de São Paulo, chamado violentômetro. Aí é uma espécie de uma pirâmide que diz assim, tipo, ele tem ciúme exacerbado, ele critica as suas roupas, ele lhe empurra, ele lhe bate, até que chega ao feminicídio. Aí você mostra, ó, onde você está aqui, você está perto do feminicídio, para que tenha uma tomada de consciência. E é muito importante também que depois que a mulher, quer seja com a ajuda de amigos ou familiares, resolva denunciar, que ela seja bem atendida pelo Estado. Esse atendimento tem que ser cortês, técnico e célere, porque é muito difícil para uma pessoa que vive violência doméstica, que está completamente machucada, porque tudo que menos queria era estar expondo a própria vida emocional, mostrando as suas derrotas emocionais publicamente, ainda ser criticada ou que não se sentia abraçada. Muitas vezes, uma palavra amiga, um jeito que se fala, é decisivo para que aquela mulher venha ou não ser vítima de feminicídio, sabe? É Sim. muito importante o tato naquele momento, a sensibilidade no momento da denúncia. É, Então, e pense. tão importante quando você trouxe que o tratamento, quando a gente chega lá, a mulher, tá? Eu estou me colocando nesse lugar, tá? Quando a mulher chega na delegacia, esse atendimento ele precisa ser cortês, técnico e célere. E aí a gente sabe que esses homens, esse corpo técnico que vai atender essa mulher, ele não teve esse preparo para isso. Seja esse preparo da sociedade, seja o preparo pessoal da expansão da consciência pessoal de estar ali oferecendo um serviço público e que por isso precisa atender bem aquela pessoa que chegou ali porque é, de fato, o consumidor daquele serviço.
ou seja, pela própria polícia, pelo próprio Estado, pela própria União, não sei nesse caso se seria o Estado, a União, não sei quem faria isso, se existe um ministério específico para fazer esse treinamento, ou se existe uma secretaria. O fato é que, de que forma essa equipe ela vem sendo treinada e de que forma essa equipe ela está sendo sensibilizada para ela atender cortesmente, tecnicamente e seriamente. Há um, há um convênio entre a Secretaria de Segurança Pública e a SPM no sentido de ter essa educação continuada, de perspectiva de gênero, para os profissionais que trabalham em delegacia, mas ainda aqueles que trabalham em delegacias especializadas. Se chegou até a aula magna, mas não se passou daí ainda, infelizmente. É claro que também tem que levar em consideração o perfil dos profissionais que vão trabalhar nessas unidades, sabe? Nós precisamos prestar, eu como posso dizer com muita propriedade, tem que se prestar atenção nisso. As pessoas podem me criticar, mas assim, tem mais homens que mulheres. Eu não penso que só mulheres devem trabalhar com violência doméstica contra a mulher. Penso que tem homens muito preparados. De um escrivão que trabalhava comigo, até um abraço para você, Fábio, um escrivão muito querido, João Fábio, que ele ouvia vítimas que contavam os seus estupros e saíam tão acalentadas, felizes de lá, do trato, como eram recebidas, como eram acolhidas. Então, isso diz muito mais da pessoa do que do gênero, ok? Diz muito mais da pessoa. Eu acho assim, a sensibilidade para tratar com a dor do outro, mas também ser tratado tecnicamente, para você saber diferenciar questões de gênero, mas também ser tratado psicologicamente, porque aquelas dores se amontoam dentro de você, de modo que às vezes você fica sufocado e não consegue mais lidar com aquilo. A gente tem que tratar de quem cuida da gente, cuidar de quem cuida da gente. Ai, fiquei até emocionada, porque falar de um lugar onde a gente sabe que é uma curva exponencial, né? Infelizmente, essa situação, por mais progressiva que ela seja, a gente sabe qual é o final dela. Algumas mulheres conseguem quebrar esse ciclo nessa trajetória de subida. Outras, nem tanto. E a senhora falou muito bem, todo mundo tem seu tempo. Eu quero insistir ainda nessa coisa. Quem está de fora, além do apelo de estar próximo e de estar mostrando o violentômetro e estar motivando a pessoa a entender que existe vida após agressão doméstica, porque existe vida após agressão doméstica. Se você é uma mulher ou conhece alguma mulher que está dentro do ciclo, a primeira coisa que ela pensa é que não existe vida posterior àquilo ali. Eu quero te dizer, mulher, que existe vida pós-violência doméstica. Tá? E que muitos de nós nos importamos. Eu me importo, você também se importa. Então, muitas outras mulheres em rede estão trabalhando para que essa realidade mude. É preciso conclamar os homens também para participar dessa luta. É preciso conscientizá-los do que se trata o conceito de feminismo. Eles precisam se autoafirmarem feministas, serem contra a falta de isonomia no tratamento entre homens e mulheres, pugnarem por terem mulheres intelectualmente mais fortes, emocionalmente mais fortes na sociedade, para que possamos todos viver em paz. Quando eu estava à frente da DEAN, eu fiz alguns projetos multidisciplinares, porque uma temática dessa natureza que existe tanta sensibilidade, necessariamente não precisa de um tratamento jurídico, mas também um tratamento com outra visão multidisciplinar, psicossocial. Onde os homens, aqueles que eram autuados em flagrante delitos, eles eram convidados por uma ação reflexiva, onde se perguntava, eu chamava assim, né, de questionário bobinho. Você é machista? Claro que não. Você sabe o que é feminismo?
Aí, assim, uma coisa do tipo, coisa de mulher que não tem homem, não tem o que fazer, coçava a cabeça assim, como é que você veio parar aqui? Ah, fui preso. Por quê? Ah, porque... Ah, ela me enrolou, que não sei o quê. Se você tivesse respeitado o espaço do outro, a vontade do outro, certamente isso não teria acontecido. Então, essa falta de... Tudo se para no conceito de respeito, sabe? Era isso que se queria chegar. Quando você falou sobre o desequilíbrio social que existe dentro do processo da violência doméstica, me chamou a atenção porque me acendeu uma série de coisas, né? Trabalho com crianças, trabalho com educação e sei o Que quanto bom. isso impacta. Eu sei o quanto isso impacta no processo amplo, né? No entorno. E quando a gente fala desse entorno, a gente envolve os filhos quando se tem, a gente envolve todo mundo, não é? Mas esse desequilíbrio social, ele sai da esfera da casa onde a violência acontece. Ele vai para casa ao lado. E que vai para casa ao lado, e que vai para a casa da frente, e que toma toda a rua, e que toma o bairro, e que toma o quarteirão, que toma o município, e que toma tudo. É um problema, e de fato, há uma crença muito limitadora naquilo que a gente ouviu muito dizer, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Sim, se mete. É possível, sim, que a gente interfira, e a gente precisa ter esse olhar de cuidado com o outro, né? Sabendo que a gente está lidando com várias questões. Aí alguém desavisado pode dizer, ah, mas ela gosta, porque ela sempre aceita, porque ela sempre volta. E aí é um olhar de julgamento e não de ajuda. O que a gente está solicitando aqui através dessa live é que a gente desperte, é que a gente impulsione outras pessoas a ter um olhar mais empático, mais solidário e mais cortês com a vítima da situação. Porque independente da decisão que naquele momento ela tomou, ela não deixou de ser uma vítima. Não é isso, Sim, doutora? que as pessoas entendam que existe um topor psicológico, existe o ciclo da violência e que essa pessoa precisa ser tratada e que ela só vai conseguir sair daquilo sem ser mais uma vítima de feminicídio se ela for auxiliada de alguma forma. Essa é a grande questão do problema. É necessário que as pessoas, a sociedade, interfira nisso. E interfira de várias maneiras. Sabe o que eu tenho notado muito? Meninas, desde jovem, sendo estimuladas a se desrespeitarem a si mesmas com canções completamente de cunho machista. Eu penso que isso é um absurdo. Eu ainda não entendo como o Estado contrata músicos, bandas que cantam, que fazem shows com músicas com cunho absolutamente machistas que adoecem a sociedade, sabe? Assim, é uma apologia ao crime, diria eu, né? Uma apologia. Então, essas meninas vão desde cedo com aquela sensualidade doentia, exacerbadas, se colocando como objeto, aceitando serem tratadas como coisificadas, ok? E daí todo o patriarcado sendo reafirmado na vida dessas pessoas e na É, sociedade. e o ciclo do desequilíbrio só aumenta, né? Que quando a gente fala disso, isso né, tá tão dentro, tá tão intrinsecamente ligado, que aí a senhora falou muito bem da violência moral e dessa deturpação que há nessa inocência dessa criança, muitas das vezes criança ainda, sendo ofendida, agredida por essa série de elementos que contém, seja na música, na dança e na exposição que tem de forma muito mais alargada e muitas das vezes patrocinada sim pelo Estado. É interessante isso. Eu queria trazer algumas falas aqui para não deixar as pessoas, os nossos espectadores aqui, tem algumas falas bem interessantes, né? Piscineiro Josias disse assim: nós homens, temos que ter vergonha e ser amigo de quem lhe deu carinho e muitas das vezes mãe de nossos filhos, porque são os nossos frutos. Se alguém largar você que é machão, é isso? Se alguém largar você que é machão, ser espinho e sim flores. Eu acho que ele está falando aqui para que mulher não se maltrata, né? Alguma coisa desse tipo. Ficou um pouco... Mas, assim, muito obrigada pela participação, tá? Deixa eu ver quem mais falou aqui com a gente. Bela falou certíssimo, Simone. Bela Falcão. Um beijo, Bela. Obrigada. Falou certíssimo, Simone. Tem mais aqui.
Tô Fábio chegando. Almeida está dizendo, doutora, parabéns, doutora, está parabenizando a senhora. A Ricardo, da Essence Mídia, está dizendo, parabéns pela iniciativa. A conscientização de todos é muito importante. Sim, eu tô vendo aqui. Eita. Perfeito, obrigado pelo esclarecimento. Irmã Valdice Brandão. Irmã Valdice Brandão, um abraço. Bela Falcão está dizendo, e já vi levando crianças de 3 anos sendo ensinada a dançar com essas músicas absurdas. Imagine. Deixa eu ver. Então é isso. Agora, doutora, tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo sim. Pronto. Eu queria aproveitar que a gente já está, infelizmente, né? O tempo ele corre e depois contra a gente, que a gente está chegando já na reta final. Existe aqui em Salvador ou na Bahia, mas de forma mais abrangente, Salvador e região metropolitana, algum núcleo de apoio a essas mulheres que seja no sentido de ampliar essa consciência para elas quebrarem esse ciclo de violência? Existe um trabalho em rede, né? Onde elas podem elas podem participar de um atendimento psicossocial, tanto nas DEANs, como também no Ministério Público, como na Defensoria Pública. Mas penso eu que é muito importante que na esfera municipal, as delegacias, as prefeituras de bairro criem núcleos de natureza multidisciplinar que estimulem a denúncia e façam o acompanhamento dessas mulheres e dessas famílias. Aliás, é um dos projetos que eu tenho em mente. Muito interessante isso. Uma outra pergunta que eu preparei aqui, na verdade, enquanto a senhora estava falando, é acerca dessa questão do crime ser progressivo, né? Ele vai dando indícios dessa crescente que ele vai trilhar naquele caminho para chegar no feminicídio. A sua imagem está travada para mim. Eu não sei se está me ouvindo. Estou lhe ouvindo, estou lhe ouvindo. Pronto. Travou mesmo, mas estou lhe ouvindo. Pronto. Mas eu estou conseguindo ouvir bem aqui também, tá? Então, se Tá. ele é progressivo e se ele tem essa natureza, é possível a gente quantificar um tempo para cada etapa ou isso não existe? Ele é progressivo e isso pode ser de um dia para o outro, ele pode sair de uma fase para outra? É esse o problema. Pode sair de uma fase para outra rapidamente, dependendo do contexto. Aí são várias variáveis. Quem é a infração, quem é o infrator, quem é a vítima, quais as condições, né, de espaço. Então, as variáveis são muitas. A gente não ia conseguir nunca. Mas pode ser algo de um dia para o outro, sim. Gente, Quando por favor. você está falando comigo? Pode continuar, por favor. Tá. Então, assim, eu já apurei casos de que a mulher sofreu 32 anos de violência doméstica. Gente, ela passou por todo quanto é tipo de doença. Ela contraiu diabetes, hipertensão, câncer, obesidade, e foi se acabando. E só 32 anos depois conseguiu romper o ciclo de violência. E eu já vi pessoas que denunciaram uma semana depois, estavam mortas mesmo, porque foi a história da vida delas, entendeu? O que eu posso dizer, o que eu quero deixar aqui marcado é que medida protetiva salva a sua vida. O que salva a vida de quem sofre violência doméstica é medida protetiva. É crime. Artigo 24A da Lei Maria da Penha. Então, assim, se você tem uma medida protetiva em mão e o agressor insiste em não obedecer à ordem policial, você deve voltar à delegacia e denunciar o descumprimento de medida protetiva, porque ele pode ser autuado em flagrante ou, quiçá, ter a prisão preventiva decretada. A sua fala é tão rica que dá vontade de não deixar de te ouvir nunca. É assim maravilhosa a sua Obrigada. fala. A gente está com um problema na sua imagem, mas eu acho que a gente já está tão avançado no processo que se a gente sai agora para voltar, a gente perde do que a gente está fazendo e com o nosso público que está aqui agora, a audiência, tá? A gente Eu já está chegando concordo.
A gente já está chegando nos 5 minutos finais da nossa live. Eu gostaria de pedir uma mensagem que fosse do seu coração para essa mulher, considerando que essa mulher ela é uma vítima ou ela é uma pessoa que conhece alguém que sofre dessa violência. O que a senhora pode dizer para a gente? Nós nos importamos com vocês. Tem muitas mulheres que lutam por você. Dê o primeiro passo, que você vai ser abraçada, vai se surpreender. Tome as rédeas da sua vida. Estou torcendo por você. Ai, gente, não tem como não se emocionar com a sua fala, com a fala de Bela aqui. Bela está dizendo que o problema é que a maioria dos homens, eles se fingem de santinhos e os outros não acreditam quando a mulher sofre uma violência e ela está dizendo a verdade. Muitas das vezes, às vezes até elas preferem se calar, né? Por vergonha, por medo. Mas assim, gente, eu quero muito agradecer a vocês todos que estão aqui. A doutora Simone por essa entrega, por essa doação, pelo seu trabalho. Conte comigo. Mulher que está nos ouvindo, nós nos importamos com você. É muito importante que você também se importe com você. E se precisar de nós, estamos aqui. Doutora Simone Moutinho, deixe seus contatos, suas redes sociais para as pessoas te acharem. Pronto. Simone Moutinho Oficial. Vocês me acham aí. Vai ser ótimo a gente conversar mais sobre isso. Contra a gente, né, Valdéres? A gente já tá junto, a gente sempre vai trocar uma figurinha. Adorei. Foi, assim, um momento muito especial do meu dia hoje, viu? Imagina, eu que agradeço e já quero te dizer, já tô te intimando para uma próxima agenda, porque essa, de fato, ela não contemplou todos os temas que a gente poderia abordar. O tema, ele é nosso inimigo, o tempo, ele é nosso inimigo. Eu estou numa campanha bem árdua aqui, hashtag 3 horas de live no Instagram, porque não é possível, 1 hora só passa muito rápido. A gente está chegando já no limite final e olha que a gente não teve a interação que a gente tem com o público e tudo mais. Mas, doutora Simone, muitíssimo obrigada. Pode contar comigo na sua batalha, porque eu estou junto, estou solidária, tá? Estou bem colada mesmo, porque me conecto com essa causa, me conecto mesmo, tenho histórico e sei do quanto é importante a gente ter uma rede de apoio. E sei o quanto é importante a gente ser farol. E eu me sinto farol para essas mulheres, tá bom? Então, um beijo no seu coração muito grande. Que Deus te abençoe e te guarde. A todos vocês que estiveram aqui com a gente, por favor, sigam as nossas redes sociais, acompanhem o nosso trabalho e acompanhem também as nossas próximas lives, tá bom? Forte abraço, gente. Até mais. Um abraço a todos, um beijo, tchau. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada também. Tchau, minha querida. Tchau.